Então, meu querido, é o seguinte, você fez o seguinte comentário a respeito do vídeo que eu enviei sobre as suas mentiras. E você diz lá o seguinte, veja. O que eu tenho a ver com o nazismo? A suposta mentira do Romário, em quê? Ora, meu filho, você nos toma as pessoas que veem os vídeos, que leem o que escrevemos como idiotas, filho. É o seguinte, você apresentou aquela foto dos crentes da congregação lá em Israel, em Jerusalém, insinuando que eram judeus convertidos, entendeu? E que haviam abandonado o quipá. Sugerir também é uma forma de enganar, porque o que está em debate é o seguinte: a congregação fez duas doutrinas em cima de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16. As duas doutrinas são, resumindo, a mulher, primeira delas, a mulher com a cabeça coberta e o homem com a cabeça descoberta. Duas doutrinas. Então veja bem, eu estou provando que o fracasso de uma delas é prova inconteste do fracasso da outra. Simples. A congregação fez também a doutrina que o homem, ao orar ou profetizar ou cultuar, deve ter a sua cabeça descoberta. Inclusive, o fanatismo e a ignorância é tão grande que eu já fui repreendido neste site por um irmãozinho por estar falando das coisas de Deus com a cabeça coberta. Olha, eu não estou orando, eu não estou pregando, eu estou apenas discutindo ideias. Então, veja o exagero do camarada, o cara já vai viajando, sabe? E exagerando nas coisas. Muito bem. Mas fizeram essa doutrina. O homem não pode cultuar a Deus com a cabeça coberta. Citei já no princípio, fato que não é do seu desconhecimento, você sabe, porque já discutimos isso desde 2006, 2007, e eu tenho registro dessas coisas. Eu disse a você que o ancião lá de Bonfim, lá em Curitiba, o Furquim, viu? Ele mandou um judeu sentar porque o judeu estava com um quipá na sua cabeça. E foi grosseiro, disse: vai sentar. Não permitimos cultuar a Deus com a cabeça coberta. E eu disse, eu não uso outra expressão, é essa mesmo, que agora estão engolindo goela dentro essa falsa doutrina lá em Jerusalém, em Israel. Por quê? Porque é da tradição dos judeus, uma tradição milenar, o uso do quipá. E eu disse, se entrar um judeu com o quipá, um judeu ortodoxo com o quipá na cabeça, vão ficar quietinhos. Não vão mandar eles retirar o quipá ou sair embora do culto, expulsá-lo do culto. Por quê? Porque vão se dar mal. É isso que eu estou falando para você já desde 2005, 2006. E você já entendeu. Mas como você gosta de se espernear, enrolar, entendeu? Só para defender as suas heresias, nem suas, porque você já deve estar convencido da verdade. As heresias da congregação, você fez o quê? Você apresentou esse vídeo sugerindo
né, que eram crentes judeus convertidos e que estavam sem o kippá. Bom, o que você tem a ver com o nazismo? Não, essa é a sua mentira, né? Agora, o que você tem a ver com o nazismo? Ora, eu estou mostrando a você, tá? E aos demais que veem os vídeos e que leem as coisas que escrevemos, que na alma do povo judeu há uma ferida enorme, há uma ferida de uma dimensão tão grande quanto não há na alma de nenhuma das nações na face dessa terra, por causa dos episódios da Segunda Guerra Mundial, e que não foi a única, não, foi a pior, a mais destrutiva, a mais terrível de todas as perseguições promovidas contra os judeus ao longo dos séculos. Essa de 1939 a 1944 foi a maior delas. 1944 não, 1945, porque até começo de 1945 eles ainda estavam queimando os corpos dos judeus. Foi a mais terrível atrocidade cometida contra o povo judeu. Entendeu? Então estou mostrando isso, que o judeu nada tem contra o Cristo histórico, e o cristianismo dele é decorrente. Por quê? O Cristo histórico, para eles, é um falso profeta, apenas isso. Não é o Messias prometido, que eles ainda esperam vir. Portanto, o Cristo, falsos profetas, falsos cristos, falsos messias sempre houve na história do povo judeu. Então, o Cristo histórico, para eles, não representa nada. Agora, eles têm um ódio profundo ao Cristo da religião, ao Cristo das seitas. Então, hoje, as igrejas cristãs são odiadas por eles, em razão disso, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que aqueles homens e aquelas mulheres que estrupavam as pessoas, faziam experiências terríveis, como estão descritas lá no tópico, que matavam crianças inocentes, bebê de colo, na frente de suas mães. Havia um sargento que pegava as crianças que chegavam lá no campo de concentração, pegava a criança pelos pés, o bebê recém-nascido que era arrancado da mão de sua mãe, e girava e atirava contra a parede, na presença da sua mãe. Estes homens que faziam experiências terríveis, como abrir o ventre de uma mulher, o útero de uma mulher, e costurar lá dentro um gato vivo. Experiências como o diretor de um campo de concentração desses, um tal de Aaron, ele treinava pontaria, disparando do seu rifle do alto da sacada do prédio onde ele habitava, contra pessoas que estavam trabalhando dentro do campo. Depois, queimar na câmara de gás, induzir essas pessoas a entrarem nuas nas câmaras de gás, levando um pedaço de sabão, dizendo que eles iriam tomar um banho de higiene para se limpar do suor, da sujeira da viagem, e trancavam as portas, e nos chuveiros saíam gases, todos morriam com esses gases terríveis, e os próprios judeus eram obrigados a remover os cadáveres e sepultar em valas comuns. E estes mesmos que estavam realizando isso, estavam fazendo isso porque tinham um pouco de saúde, um pouco de vigor, para depois eles mesmos irem para a câmara de gás ou serem mortos a tiros. Então, e estes homens, estas mulheres,
no final do dia, se reunirem nos templos para cantar Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Entendeu? Então, se eventualmente um judeu ortodoxo entrar numa congregação com o quipá e o chapéu e ser expulso dela, por causa disso, todo esse ódio vai se aflorar contra a congregação. A prova está aí. Você viu a notícia da última igreja queimada, a igreja internacional, que recebia muitos hóspedes, viajantes, turistas de várias nações e que tinham fé em Jesus Cristo e dormiam ali. Muitos deles foram para o hospital queimados. Você leu lá a igreja batista que foi queimada por 3 vezes. Você leu o relato de Bíblias queimadas. Eles não suportam isso. Não suportam o cristianismo. Esse cristianismo que você está vivendo, o cristianismo da exclusão, o cristianismo do fanatismo religioso, o cristianismo da soberba e do orgulho espiritual, do exclusivismo, desse cristianismo que separa, persegue, humilha, entendeu? Esse cristianismo aí que você está querendo defender da congregação cristã no Brasil, eles não suportam isso. Então avisa lá quem está atendendo lá, o ancião que está atendendo, para ele tomar cuidado, viu? Se entrar algum judeu ortodoxo com o quipá dentro do templo, ou com o chapéu, ou com o peiote, para respeitar a cultura desse povo, sabe? Porque senão não vai ser fácil para ele não, hein? Não vai ser fácil para ele não. Avisa ele que se ele for estúpido e boçal, ignorante, e não respeitar a cultura dessa nação, esses judeus, que são fanáticos também, hein? Judeu ortodoxo é fanático. Eles vão cortar, parar, bem embaixo, viu? E arrancar fora o bigolim dele e dar para os cachorros comer, viu? Entendeu? O que eu tenho a ver com o nazismo? Eu estou mostrando essas coisas para você parar de defender essa idiotice de não respeitar a cultura, a tradição dos povos, entendeu? Por fazer de usos e costume doutrina. Estou mostrando que essa doutrina do homem com a cabeça coberta é uma balela. E você vai ver a prova disso, hein? Se quiserem praticar lá essa doutrina de o homem não pode cultuar a Deus com a cabeça coberta, você vai ver o que vai acontecer. Porque é fato, não tem outro caminho. É fatal isso, é fatal. Além do que, eles têm os provocadores, sabe? Tem judeu ortodoxo que vai entrar lá dentro com a cabeça coberta. Assim que eles souberem que há uma doutrina que não permite o homem cultuar a Deus com a cabeça coberta, eles vão entrar no culto com a cabeça coberta, só para provocar uma situação. E provocar dessa situação vai vir a represália. Avisa o ancião que está atendendo lá, porque senão a história dele lá naquele ministério vai ser muito triste, tá? Tchau, filho.